No IBET, Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica, onde nos encontramos, trabalham cerca de 200 investigadores. Estão empenhados no desenvolvimento de novos biofármacos e novas terapias. A aposta no estudo e na inovação é, por isso, fundamental. Para falar sobre estes temas, connosco temos hoje a engenheira bioquímica, professora da Universidade Nova de Lisboa e diretora executiva do IBET, Paula Alves. De que modo é que a investigação e a produção de conhecimento científico são fundamentais para Portugal? Bem, para o país, a investigação é super importante porque a criação de valor que é gerada pelo conhecimento pode ser amplificada de várias maneiras e em todas as áreas, e se vê. No fundo, conseguimos muito a montante estar envolvidos na geração de produtos de alto valor, no meu caso, na área dos biofármacos e nas novas terapias. Se for ver países em que há bastante tempo apostaram em indústrias inovadoras, em biotecnologia, nestas áreas que permitem o desenvolvimento de novas moléculas, são os países que estão muito bem colocados a nível da indústria farmacêutica. São países também que, até em termos económicos, têm beneficiado muito destes investimentos. Sim, porque são produtos de alto valor, não é? Enquanto que uma pequena molécula, nós conseguimos fazê-la crescer e distribuí-la com um determinado rendimento, estes produtos demoram muito tempo a ser desenvolvidos, são precisos investimentos muito grandes, mas depois pela especificidade destas moléculas e pelos resultados que estas novas terapias têm, portanto para a saúde das pessoas, porque conseguimos trazer muita poupança a nível da terapia, porque estamos a falar não só dos produtos, mas também, por exemplo, do diagnóstico precoce, de rastreios que nos permitem identificar o tipo de moléculas que podemos depois usar na intervenção de uma maneira muito mais dirigida. Portanto, isso tudo vai fazer com que haja poupança, por um lado, e depois ter acesso a produtos de alto valor. Portanto, os países que apostam neste tipo de moléculas estão mais à frente do que aqueles que não as têm. E para ter estas moléculas e acesso a estas moléculas é preciso começar na investigação, porque muitas delas são moléculas altamente desenhadas para determinado tipo de terapias. Só apostando nessa investigação e fazendo esse investimento é que Portugal poderá também tornar-se aqui um polo importante para atrair investimento, para se destacar, nomeadamente junto de stakeholders e também até junto daqueles que hoje em dia comandam os rumos da inovação? É assim, para inovar é preciso investir e realmente é preciso investir com políticas com alguma continuidade, não é? Porque principalmente nestes produtos que são de alto valor, como referientes, é preciso ter muita paciência porque a burning rate nos primeiros anos é muito grande e, portanto, é preciso ter um bolso bem recheado, digamos, e investir, aprender a perder durante muito tempo, porque esta investigação é uma investigação que demora tempo e que precisa de muito dinheiro, precisa de gente muito qualificada. Em Portugal já há muitos centros e as nossas universidades formam pessoas nesta área, mas não são as suficientes e muitas das coisas precisamos de enviar pessoas fora. Portanto, o que nós temos feito aqui em Portugal é tentar ver as peças que são necessárias para fazer investigação nesta área e depois a parte de criação de valor para as empresas, portanto o desenvolvimento de processos, nomeadamente para terapias celulares e para terapias génicas. E o que tem acontecido é que a indústria farmacêutica internacional vem aqui, porque vê que há um polo de investigação e de inovação aqui no IBET e que tem vindo a crescer, vem aqui investir na investigação que nós fazemos. Temos laboratórios da Sanofi, da Novartis, da Merck e da Bayer, em que só estamos a fazer investigação para esses laboratórios que aqui investem e que, quando trazem esse investimento, portanto, estamos não só a exportar
conhecimento e investigação, como também criamos emprego altamente qualificado para as pessoas que muitas vezes nós estávamos a formar nas nossas universidades, a doutorar aqui, que tinham que ir para o estrangeiro e neste momento já podem trabalhar aqui em investigação na área dos biológicos. Portanto, também criamos valor a esse nível, de conseguir reter talentos, de reter pessoas aqui em Portugal que são altamente qualificadas, onde investimos imenso na sua formação e que depois podemos rentabilizar se as mantemos aqui, porque têm as suas ideias, podem criar novos produtos e criar valor para o país, não é? Só com uma verdadeira aposta no estudo e também uma aposta nos ensaios clínicos é que podemos ambicionar, digamos assim, ter de facto também uma melhor prestação de cuidados de saúde em Portugal. Falta-nos que os clínicos façam investigação também, mais investigação. E por que é que isso não acontece? Eu acho que os clínicos estão muito ávidos de fazer essa investigação se ela for valorizada. Nós temos estado em grupos de trabalho para tentar dinamizar, e há até uma agência, que é a ICIB, que tem essa missão de promover a investigação clínica e no fundo, se conseguirmos juntar tudo isto, a investigação, desenvolvimento de processos, produção de lotes para ensaios clínicos e ter os investigadores na clínica também, os médicos, nós conseguimos oferecer um pacote como país que é muito mais apelativo para trazer ensaios clínicos de fases que são muito mais interessantes para os próprios clínicos, porque muitas vezes o que acontece é que nós temos já alguns ensaios clínicos a decorrer em Portugal, mas que são de fases mais avançadas, em que os médicos normalmente conseguem envolver os seus doentes, mas é mais já a fase em que já se está a testar, os medicamentos já não são tão inovadores, não é? Portanto, ou são inovadores, mas já estão em fases mais avançadas e muitas vezes o que acontece neste momento é que alguns clínicos sabem que há produtos inovadores que poderiam beneficiar o seu doente e eles não podem envolver os seus doentes nos ensaios clínicos porque não são feitos ensaios clínicos de fase 1 aqui em Portugal, ou First in Man. E, portanto, é isso que falta, na minha perspectiva, para tornar esta cadeia de valor ainda mais, visível internacionalmente e para atrair mais ensaios clínicos para Portugal. Em 2021, registrou-se em Portugal 144 ensaios clínicos, mas muitos especialistas acreditam que este número de facto poderia ser duplicado, ou seja, que nós poderíamos ter 300 ensaios clínicos por ano no nosso país. Concorda que isto seria possível se de facto houvesse este investimento de que estamos a falar? Eu acho que sim, é preciso isso, que os clínicos lhes seja valorizado o tempo e também dar alguma autonomia aos centros clínicos para fazerem os ensaios, não é? Eu, obviamente, como sou investigadora, estou sempre a tentar realçar a importância que é termos mais ensaios clínicos de fase 1 em Portugal, ou First in Man em Portugal, porque isso, para as empresas e para as empresas internacionais, é muito importante. Repare, nós às vezes, eu tenho empresa, estou aqui a trabalhar com a Novartis, já falei com a Bayer, com a Merck, estamos a fazer grandes projetos para a Takeda, em terapias celulares, estamos a fazer terapias génicas para outras multinacionais e muitas vezes chegam aqui e pedem-nos para fazer desde o início, não é? Da investigação mais fundamental, ao desenvolvimento do processo, depois pedem-nos para fazer o lote para o ensaio clínico e nós tínhamos a empresa, a nossa spin-off, a Genibet, e produzimos o lote para o ensaio clínico e depois dizíamos, e não podemos fazer um ensaio clínico em Portugal? Não podemos usar os vossos centros para fazer os ensaios? E neste momento, para este tipo de moléculas, não se podem fazer ensaios de terapia génica e de terapia celular em Portugal. E, portanto, eu acho que se nos organizássemos, se dessemos mais autonomia aos centros clínicos para fazer investigação e valorizássemos mais a investigação na carreira dos médicos, conseguíamos potenciar o investimento que tem sido feito em investigação, porque há bons centros de investigação em Portugal, e o IBET é um exemplo disso, mas há outros, e eu estou sempre a dizer, quanto maior for a mancha, melhor, porque o facto de termos mais massa crítica aqui à volta, e nós temos aqui o ITQB, a Gulbenkian, a MMM, só aqui no Polo de Lisboa há imensa investigação a ser feita, e portanto isso era um plus que eu tenho, estou convicta que iria trazer muito mais ensaios para Portugal. Considera que ajudava também ter uma política de incentivos fiscais que fosse mais atrativa para esta atividade?
Sim, quer dizer, se as empresas virem algum benefício em investir em investigação, e já há alguns, o CIFID e há outros benefícios que já existem, mas quanto mais apelativo for porque reparem, vou-lhe dar um exemplo. Por exemplo, a Irlanda teve uma política fiscal muito competitiva, digamos, e conseguiu levar para a Irlanda, que é lá um país pequeno também, que não tinha uma grande cultura na área da biotecnologia, e só através das políticas de benefícios fiscais conseguiram colocar na Irlanda muita indústria desta área. E tem agora polos de formação, etc, etc. Portanto, tudo através de políticas fiscais que atraem esta indústria, que é internacional, basicamente. A nacional está também a tentar dar esse espaço, portanto, tudo aquilo que for um benefício e um incentivo ao investimento na investigação é ótimo, não é? Porque, como dissemos no princípio da nossa conversa, isto é um investimento que irá criar muito valor, porque isto são produtos de grande, grande valor. Com a aplicação dos fundos do PRR e do que isso significa para o futuro do nosso país, precisamos de focar-nos, de facto, no desenvolvimento do conhecimento científico. Sim, eu acho que os fundos são muito importantes para várias áreas. E esta área, como temos estado a conversar, é uma área onde o retorno é óbvio, não é? Nos países que investiram nesta área, vê-se o retorno. Agora, eu muitas vezes acho que colocar só mais dinheiro no sistema não chega, não é? É preciso colocar dinheiro no sistema, mas também é preciso organizar o sistema. Portanto, obviamente que se conseguirmos ter um investimento do PRR e de fundos que vêm e criar unidades que nos permitam ter, por exemplo, produção de biológicos, nós não temos em grande escala ainda, a única empresa que produz biológicos em Portugal é a Genibet, não é? Para lotes de ensaios clínicos, não é para o mercado. Portanto, o meu sonho, se quer que lhe diga, que trabalho nesta área, é termos uma unidade de produção de biológicos para terapias celulares e para terapias génicas que não existe. E, portanto, isso é uma oportunidade que eu acho que é única e que era ótimo se o país se conseguisse organizar para se fazer esse investimento. Mas não é só colocar o dinheiro. Eu acho que é preciso colocar o dinheiro, mas também é preciso organizarmos, é preciso pensarmos nesse tempo dos clínicos para os envolver também. E é preciso, de alguma maneira, falarmos mais uns com os outros, porque muitas vezes é mais fácil estarmos a colaborar com pessoas no estrangeiro do que com pessoas perto de nós. Eu acho que se estivermos mais sincronizados e integrados, conseguimos vender, entre aspas, cadeias de valor que vão do início até ao fim e ao mercado. Portanto, eu acho que o PRR é uma oportunidade única para isso também. Nessa conversa, nesse diálogo que diz que é importante ter, eu pergunto-lhe qual é que é o papel para si também do IBET, quer para o desenvolvimento da investigação em Portugal, quer da própria indústria farmacêutica. O IBET, quando foi criado há 33 anos atrás, o objetivo foi exatamente este. Portanto, a investigação era feita nas universidades e era preciso transportá-la para a economia, criar valor para a economia. E é essa a missão do IBET. Portanto, é organizar o conhecimento e criar, de maneira a criar valor para a economia. E daí os seus associados serem não só académicos, a Universidade Nova, até a própria Universidade de Lisboa, a Católica, e também a indústria farmacêutica e a agroindústria também, e a própria Fundação para a Ciência e Tecnologia são associados do IBET. Portanto, no fundo, juntou-se aqui uma constelação de pessoas que acreditavam que realmente a investigação pode criar valor. E é isso que tem sido o percurso do IBET, é criar esse valor. Eu sou sempre muito otimista. Às vezes uma pessoa fica um bocadinho... porque é difícil, não é? Isto, o caminho da investigação, nós estamos sempre a levantar novas questões. Nunca está resolvido. Nós nunca está resolvido. Nós temos sempre... Acabamos de chegar a uma conclusão, levantam-se mais 3 questões. E, portanto, é esse o nosso caminho. E tentar depois atrair os clínicos, atrair a indústria, perceberem, não, há aqui qualquer coisa com potencial, venham, deem-nos mais um bocadinho de tempo, deem-nos mais liberdade. Essa é muitas vezes a nossa função aqui no IBET. Acho que temos estado a fazer o nosso caminho e tentamos, de alguma maneira, apoiar os nossos associados
também a fazer o caminho deles, uns nas pequenas moléculas, outros a entrar agora na área dos biológicos. Espero sinceramente que vejam no IBET um valor com que podem contar, que no fundo apostaram durante quase 30 anos nesta instituição e agora querem entrar na área. Nós temos aqui, como podem ver, as ferramentas básicas que eles precisam. O futuro da medicina para si e também da indústria farmacêutica passa pelos medicamentos biológicos? Passa, sim, porque são medicamentos, quer dizer, não, obviamente há medicamentos que não é necessário. A aspirina é um medicamento fabuloso e não é um biológico, portanto, mas se pensarmos nas doenças para as quais precisamos urgentemente ter soluções, o cancro, a diabetes, as doenças crónicas, as doenças neurodegenerativas, etc., são doenças em que, quanto melhor nós soubermos o mecanismo que causa essa doença, melhor a vamos saber atacar. Portanto, a base da medicina mais personalizada, a base da medicina que nós chamamos mais molecular, de precisão, é aquela em que nós precisamos mesmo de investigar e de perceber o mecanismo e o porquê de causar a doença para atacar a doença. E é nessa área que os medicamentos biológicos têm um potencial enorme, porque podemos dirigi-los, podemos desenhá-los exatamente para irem ao encontro da base molecular da doença. E é essa a grande vantagem desses medicamentos. Agora, por exemplo, nós quando começámos aqui, deve saber que estivemos envolvidos na Genibet tivemos desenvolvido no processo de produção em grande escala do mRNA, não é? Pronto. E quando começámos a fazer isso, o mRNA era para ser usado em cancro, em terapias de cancro, numa leucemia. E depois a mesma tecnologia teve o valor que teve para a vacinação, não é? Para o caso da Covid. Portanto, muitas vezes estas ferramentas que estamos a desenvolver, nós ainda nem sabemos bem para que tipo de doenças é que elas vão funcionar, mas efetivamente, conhecendo bem a base da doença e com todas estas ferramentas que nós temos agora, o DNA, o RNA, o conhecimento que temos da importância dos mecanismos celulares, acho que vamos cada vez mais conseguir ir fazer target e curar de uma maneira mais precisa, não é? Tem muitos parceiros e muitos investidores. Eu pergunto quais são as principais empresas que têm, a nível internacional, que têm apoiado o trabalho do IBET? Portanto, a nível internacional, basicamente tem a indústria farmacêutica internacional, que começou por vir aqui apoiar alguns projetos pequenos, que se foram, e depois com a qualidade da investigação que nós fazíamos, e principalmente porque nós somos muito virados para o cliente, não é? O nosso produto é a investigação e o nosso cliente é a indústria farmacêutica. A maior parte da nossa atividade, também trabalhamos na agroindústria, mas a maior parte é para a indústria farmacêutica. E, portanto, nós sempre tivemos muita atenção àquilo que eles precisavam, o que é que o nosso cliente, neste caso a indústria farmacêutica, precisa. E, portanto, os grandes, que agora são grandes aqui connosco, porque têm equipes muito grandes só a trabalhar para eles, de pessoas doutoradas e técnicos, etc. Mas eles, quando vieram cá, vieram primeiro testar-nos, só com uma coisinha pequenina. Mas são basicamente a Bayer, a Merck, a Sanofi e a Novartis. A Novartis tem crescido imenso nos últimos 5 anos, portanto, estas empresas estão aqui em força. E quando eu digo em força neste momento nós estamos a construir mais um edifício, porque nós já não conseguimos, há 2 anos para cá, responder aos desafios que eles nos trazem, em que querem mais projetos, mais investigadores e patrocinar mais investigação em Portugal. Portanto, neste momento nós tínhamos um bottleneck com estas empresas e temos grandes projetos com a Takeda também, com a Turnstone, trabalhamos muito para empresas de Boston também. Portanto, em várias áreas. Estamos envolvidos em redes internacionais para desenvolvimento de vacinas, com a Sanofi, mas também com outras empresas. Portanto, é basicamente tudo o que é empresas internacionais grandes de farmacêutica, nós estamos com eles. Tem laboratórios de satélite, na verdade, Sim, a residir aqui no IBET. A residir no IBET, em que temos espaços dedicados e pessoas dedicadas só à investigação. Para eles, só para essas empresas. Só que depois o que é interessante é que eles vêm, por exemplo, nós começámos a trabalhar numa determinada área, vamos pensar anticorpos.
E depois eles vêm às suas reuniões, muitas vezes fazem as suas reuniões aqui no IBET, vêm pessoas de Boston, da Alemanha, de França, etc., e fazem reunião aqui. E depois pedem-nos para apresentar as nossas áreas de atividade. Muitas vezes até nós, por exemplo, há determinadas áreas em que nós não somos especialistas e eu peço a pessoas, eles estão interessados, por exemplo, numa determinada doença neurodegenerativa. Eu sei que há um colega meu no CEDOC, na Nova Medical School, que trabalha nessa área, e quando tenho essas reuniões em Portugal, vou chamar esse meu colega e ele apresenta, e muitas vezes já começamos, por exemplo, a Boehringer Ingelheim é uma outra empresa que está agora a começar connosco e tem estado limitada por questões de espaço. Nós agora conseguimos dizer que sim, porque vamos ter este espaço. É na área dos vetores virais para neurodegenerativas. Portanto, estas empresas, as grandes, estão todas aqui connosco e cada vez a querer crescer mais. Portanto, eu sinceramente acho que nós temos vindo a criar uma cultura de entrega e, portanto, tem atraído estas empresas e depois uma chama a outra, sabe como é que é, nada assim que succeed like success. Mas, basicamente, eu acho que isto se pode potenciar também para outras instituições aqui. Quanto maior for a mancha, mais eles virão aqui apostar. E eu acho que isso também é bom para a própria indústria nacional, farmacêutica nacional, porque terem massa crítica aqui, também aprenderem com as dinâmicas de R&D das empresas internacionais que aqui estão. É bom, e muitas deles já têm os seus núcleos de R&D bastante desenvolvidos, não na área dos biológicos, mas noutras áreas, não é? Mas eu acho que nesta área dos biológicos é bom ter aqui este cluster, digamos, e que isso vai atrair cada vez mais empresas internacionais. Há espaço para criar mais emprego e há a necessidade também de reter os profissionais altamente qualificados em Portugal. O que é que ainda falta fazer a este nível? Acho que temos que alinhar um bocadinho mais algumas matérias que são dadas na universidade, ok? Portanto, tem que haver uma maior articulação entre algumas das matérias que são dadas, porque a universidade, quer dizer, demora mais tempo, não é? A adaptar-se, e estas novas terapias são desenvolvimentos dos últimos 20 anos, por exemplo. Mas, basicamente, o que eu vejo do lado da universidade é há essa abertura, não é? Normalmente, a universidade quer ter estas novas matérias, quer oferecer, principalmente agora, porque o mundo é global, não é? Os alunos sabem, os alunos interessados sabem que se não aprendem aqui vão aprender noutro sítio qualquer. Portanto, a própria universidade está a fazer esse exercício. Eu acho que isso é excelente. E o facto de às vezes sermos um país pequeno e somos muito mais flexíveis a essas novas coisas é bom, porque, sei lá, eu, por exemplo, ali na Faculdade de Ciências e Tecnologias, onde também dou aulas, já há muitos anos que a minha colega da Engenharia Bioquímica disse a tua área é muito importante, vem cá dar umas aulas aos alunos. Portanto, essa abertura que há por parte dos colegas é importante também, é nós termos mais pessoas, a universidade mais alinhada com as necessidades, não é? Porque, basicamente, nesta área este tipo de tecnologias, só nós aqui no IBET é que formamos pessoas nesta área. Portanto, agora, por exemplo, se os nossos associados começarem a querer produzir em biológicos, vamos ter que ser nós, por certo, a fazer parte da formação das pessoas que eles precisam, porque mais ninguém tem os reatores em produção de biológicos que nós temos aqui no IBET. Portanto, saber manipular, usar estas tecnologias, etc., nós podemos também fazer isso e ter esse valor para os nossos associados. E isso também é a forma de reter esses profissionais qualificados que de repente podem ver de facto condições no seu próprio país para poder trabalhar. Sim, isso é verdade, porque sei lá, os meus alunos de doutoramento aqui há uns anos todos tinham que ir. Tenho muitos alunos no estrangeiro, em Boston, principalmente nos Estados Unidos. Que os Estados Unidos aposta nesta área, é uma loucura comparado com a Europa, não é? A Europa move-se muito mais lentamente na área dos biológicos. Os Estados Unidos não, é uma velocidade diferente. Quase todos os meus alunos saíam e iam para os Estados Unidos e agora não, agora temos alunos que nós formamos e ficam aqui porque vão trabalhar para os laboratórios satélites, outros decidem que querem ficar aqui e continuar só a fazer investigação. Porque assim, trabalhar para a indústria farmacêutica e fazer investigação para a indústria farmacêutica é muito importante, mas nós temos que estar sempre a pensar na investigação que queremos fazer e que vai interessar a indústria farmacêutica daqui a 10 e a 20 anos. Portanto, nós temos sempre que ter nichos
de investigação e apostar nesta investigação onde ninguém está ainda a apostar, né, da indústria farmacêutica, mas de certeza vai criar valor à indústria farmacêutica no futuro, ou pelo menos assim esperamos. E os alunos que saem, essas pessoas, não só os alunos que nós formamos neste momento podem optar, muitas vezes, em ficar, e ficam, muitos deles dos laboratórios satélites doutoraram-se aqui, como já conseguimos atrair também pessoas de fora para virem aqui, não é? E agora cada vez mais, por exemplo, dos Estados Unidos o fluxo começa também a acontecer ao contrário, por questões de segurança, pelas dinâmicas que nós temos agora nesses países. Há pessoas que agora querem passar um tempo aqui, querem vir fazer um pós-doc aqui, portanto temos conseguido também atrair alguns talentos internacionais para trabalharem nesta área connosco aqui no IBET. Historicamente, a área da investigação sempre esteve muito ligada a profissionais do género masculino, mas as coisas estão a mudar e precisam de ser mudadas. Eu, a semana passada, estive nos Estados Unidos, na Academia de Engenharia Americana, porque eu fui agora recentemente eleita membro da Academia, e na minha classe aparecem mais mulheres, mas quer dizer, a maior parte são homens, e se olhar para as classes anteriores, há 10 anos eram quase tudo homens. Eu aqui no meu laboratório é um bocadinho ao contrário, e no IBET nós temos 70% de mulheres. 70% de mulheres, e eu tenho feito um trabalho também nos últimos anos de tentar que haja gender balance em todos os níveis, digamos, e estamos a caminhar para lá. Muito obrigada pela sua partilha, pela partilha da sua experiência e da sua visão também em relação ao futuro da investigação em Portugal. Quanto a si, pode continuar a acompanhar as nossas entrevistas no site da Apifarma. Até breve.